muito prazer, meu nome é Fernando Brito, sou professor no Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Aqui eu leciono no programa de pós-graduação em Ciência Jurídica, onde eu coordeno mestrado e doutorado. Eu tenho formação em Direito e Filosofia, fiz doutorado em Direito Constitucional e tenho trabalhado com Direito Constitucional há alguns anos, que tem sido minha área de pesquisa. Aqui com vocês, eu sou professor de Direito Constitucional também, e eu espero que a gente tenha um bom curso, que a gente tenha um bom encontro e que vocês consigam aprender alguma coisa aí nessa nossa conversa sobre direito constitucional. O direito constitucional é uma disciplina muito complexa, muito longa, muito extensa, enfim. E vocês imaginam que a Constituição, por ser a nossa norma mais importante, se nós fôssemos estudar a Constituição a fundo, nós levaríamos aí talvez o ano todo, enfim, com encontros diários, para conversar sobre todos os dispositivos normativos da Constituição. Eu separei alguns tópicos, que são os tópicos mais importantes, que vão aparecer nas 3 unidades do e-book interativo, para a gente conversar um pouco, né? Então, nós vamos estudar sobre teoria da Constituição, para que serve a Constituição, enfim, o que ela dispõe sobre a organização do Estado, sobre os direitos fundamentais. Nós vamos falar um pouco sobre a aplicação do direito constitucional à gestão pública, né? Acho que o objetivo nosso não é ter um curso teórico, um curso só com as especulações do direito constitucional. Nosso objetivo, como o curso é de tecnólogo em gestão pública, é também ver como a Constituição se aplica à gestão pública e, no final, nós vamos estudar um pouco sobre os direitos fundamentais, principalmente os direitos sociais, que talvez seja o ponto mais sensível da Constituição, onde a Constituição pretende aí, de fato, enfrentar questões fundamentais do nosso país, como a desigualdade, a injustiça e assim por diante. Tá? Então, esse é o nosso plano, esse é o nosso programa. Acompanhem as nossas aulas lá, lendo o e-book interativo, acompanhem assistindo os vídeos que foram sugeridos, acompanhem fazendo as leituras também indicadas, e eu tenho certeza que nós vamos ter um grande curso de Direito Constitucional. Na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro, eu vou começar conversando com vocês algumas questões básicas, questões preliminares sobre o direito constitucional. A primeira coisa importante, a gente precisa entender qual é o conceito de Constituição, qual é o objeto da Constituição e que papel a Constituição ocupa no nosso ordenamento jurídico. Então, para a gente falar um pouco sobre o conceito, a Constituição, ela é aquela norma fundamental, é aquela norma básica que organiza a sociedade, que vai disciplinar sobre as questões mais importantes da nossa vida social. A Constituição, ela traz nela os valores mais importantes para uma determinada comunidade política. É esse o conceito de Constituição. É impossível falar do conceito de Constituição sem, ao mesmo tempo, definir qual é o objeto da Constituição. Eu estou dizendo que na Constituição nós temos os principais valores, nós temos as normas mais importantes. A Constituição, então, tem como objeto os direitos fundamentais, tem como objeto os nossos deveres fundamentais como cidadãos, tem como objeto a organização do Estado, tem como objeto as instituições democráticas. Então, a nossa Constituição, ela vai disciplinar aquilo que é mais importante para a nossa vida em sociedade. Bom, qual que é o papel que a Constituição ocupa nos ordenamentos jurídicos? Basicamente, nós temos algumas discussões, algumas controvérsias, mas basicamente a Constituição, ela ocupa o papel de norma fundamental. É a norma mais importante do ordenamento jurídico. A nossa Constituição, ela tem preponderância sobre todas as outras normas do ordenamento. Isso significa que as normas infraconstitucionais, que as normas subordinadas às leis, precisam sempre estar conformadas à Constituição. E nós temos um princípio que denomina essa posição da Constituição, que é uma posição de preponderância com relação às outras normas. O nome desse princípio é princípio da supremacia da Constituição.
Então, em todos os ordenamentos jurídicos, a Constituição ela tem supremacia sobre as outras normas e ela vai prevalecer quando houver eventualmente um conflito de normas. A rigor, não dá para nenhuma norma conflitar com a Constituição, porque se ela estiver contrariando a Constituição, ela é simplesmente afastada do ordenamento jurídico. Ela tem a sua eficácia retirada, ela sai do ordenamento jurídico porque ela é considerada inconstitucional. Nós vamos falar um pouco sobre a classificação das constituições. A doutrina tem uma série de classificações da Constituição com relação à origem da Constituição, com relação à forma com que a Constituição foi escrita, com relação à possibilidade de emendas à Constituição. Nós vamos tratar um pouco dessas classificações do texto constitucional também nessa nossa primeira aula, nesse nosso primeiro encontro. Quanto ao conteúdo, as constituições elas podem ser formais ou materiais. Qual que é a diferença de constituições formais e materiais? As constituições formais, elas têm normas que não precisam estar no texto constitucional, mas que são consideradas normas constitucionais pelo simples fato de estarem na Constituição. Elas têm a forma da Constituição, embora não sejam normas de natureza constitucional. Vou dar um exemplo para vocês. Na nossa Constituição tem um dispositivo normativo que afirma que o Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, vai ser responsabilidade da União. Vejam, a Constituição não tem por objetivo organizar a educação básica, não tem por objetivo dizer qual é a natureza dos colégios, mas nós temos uma disposição normativa na nossa Constituição com esse teor. Essa norma é uma norma formalmente constitucional, embora não tenha a materialidade das normas constitucionais. Constituição material é aquela Constituição que tem em si apenas as normas que devem constar nas Constituições. A gente já falou qual é o objeto da Constituição, agora há pouco. Todos sabem que a Constituição ela deve organizar o Estado, dizer quais são os direitos e deveres dos cidadãos, ela tem que prever as instituições democráticas ou disciplinar as instituições democráticas. Então, essas são as normas que têm conteúdo material de Constituição e que deveriam estar na Constituição. Quando nós classificamos a nossa Constituição Federal, nós dizemos que a nossa Constituição é uma Constituição formal, tá? É uma Constituição formal, guardem bem essa classificação da nossa Constituição. A segunda forma de classificar as Constituições é quanto à forma. As Constituições elas podem ser escritas ou não escritas. As Constituições não escritas nós chamamos também de Constituições consuetudinárias. As Constituições escritas não, elas são Constituições positivadas, elas estão num texto escrito, né? Pode ser mais de um texto escrito, enfim, mas elas estão escritas em algum lugar. A nossa Constituição Federal, a Constituição de 1988, é considerada uma Constituição escrita. Um exemplo de Constituição consuetudinária, Constituição costumeira, Constituição não escrita, é a Constituição da Inglaterra, por exemplo, né? Que nunca foi escrita em lugar nenhum. Na verdade, é um conjunto de tradições, é uma Constituição histórica, é uma Constituição que não tem um texto escrito como o nosso. A nossa Constituição de 88, então, portanto, é uma Constituição escrita. Mas vejam, não se trata de uma Constituição unitextual, né? A nossa Constituição não está em um único texto. Por que ela não está em um único texto? Porque o Brasil, desde a ratificação da Convenção de Nova York sobre os direitos das pessoas com deficiência, passou a incorporar essas normas, passou a incorporar, a trazer para dentro do direito interno esse conjunto de regras que aparece na Convenção de Nova York sobre os direitos da pessoa com deficiência como normas de natureza constitucional. Essas normas, elas não foram incorporadas ao texto da Constituição. Quando eu leio a Constituição lá nos seus artigos, eu não encontro as regras da Convenção de Nova York, mas as regras da Convenção de Nova York são regras de natureza constitucional. Portanto, a nossa Constituição é uma Constituição pluritextual. Ela está em mais de um texto.
É preciso entender que o nosso texto constitucional também tem uma abertura para o direito internacional, principalmente para o direito internacional humanitário. Então, eventualmente, outros textos, principalmente que versem sobre os direitos humanos, eles podem incorporar a nossa Constituição. Bom, no nosso encontro eu falei dessas duas classificações. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre a classificação das constituições para concluir esse tópico, que é um importante tópico da teoria da Constituição.